Sabe, a geometria é como uma linguagem secreta que está escondida nas coisas que a gente usa todo dia. Dos objetos mais simples até os mais complexos, existe uma lógica, uma forma que descreve o mundo ao nosso redor. E hoje a gente vai decifrar um pouquinho desse código. Parece uma pergunta meio maluca, né? Um arremesso, uma peça de engenharia, um pacote de café. O que eles poderiam ter em comum? Bom, a resposta está numa linguagem que todo mundo conhece, mas que a gente raramente para observar de verdade. Pois é, a resposta é a geometria. Esses três exemplos, tão diferentes, são conectados por princípios geométricos que ajudam a gente a entender como eles funcionam e o espaço que ocupam. Vamos começar pelo primeiro princípio, a arte de ver as sombras. Nossa primeira ferramenta para enxergar o mundo de um jeito geométrico é algo que todo mundo já viu, mas talvez não com esse nome: a projeção ortogonal. A maneira mais fácil de pensar nisso é como a história que uma sombra conta pra gente. Pensa no sol bem no meio-dia, lá no alto. A sua sombra no chão é a sua projeção ortogonal. É basicamente uma forma de simplificar um movimento complexo no espaço, transformando ele num rastro numa superfície plana. Vamos ver uns exemplos para ficar mais claro. Imagina aquele arremesso perfeito no basquete. A bola sobe, faz uma curva linda no ar, uma parábola. Mas, e se a gente pudesse olhar só para a sombra dela no chão da quadra? O que a gente veria? Apenas uma linha reta do jogador até a cesta. A projeção simplificou toda aquela curva complexa num traço reto. Agora, e se o movimento fosse só para baixo? Um helicóptero está parado no ar e solta um pacote. Ele cai em linha reta. A sombra desse pacote no chão simplesmente não se mexe. Fica ali, parada. Uma trajetória inteira, uma linha no espaço, é reduzida a um único pontinho na sua projeção. Nosso último exemplo é bem legal. Uma cabine de roda gigante completa meia volta, de um lado até o outro. O caminho que ela faz é um semicírculo gigante no ar. Mas a sombra dela no chão, de novo, uma linha reta que corresponde exatamente ao diâmetro da roda. De um arco para uma reta. Essa é a mágica da projeção. Bom, já vimos como simplificar um movimento em 2D. Agora, vamos mergulhar no 3D. Como é que a gente mede o espaço que um objeto ocupa, principalmente se ele tem um formato todo diferentão? O segredo é ser tipo um detetive de formas. A gente olha para um objeto complexo e quebra ele em peças que já conhecemos. Cilindros, esferas, cubos. Depois calcula o volume de cada pedacinho e junta os resultados. Simples assim. Olha só esse vaso de pressão. Parece uma coisa super complexa de engenharia avançada. Mas se a gente olhar com atenção, a identidade secreta dele aparece. O corpo principal é um cilindro. E as duas pontas arredondadas são, na verdade, duas metades de uma esfera. E aqui está o plano em ação. Primeiro, a gente calcula o volume do cilindro central. Depois, o volume da esfera que as duas pontas formam juntas. A capacidade total do vaso é só somar esses dois valores. Um problema que parecia difícil, resolvido com duas fórmulas básicas. Mas e se a gente quiser saber o volume do material em si, e não o espaço de dentro? Pensa num vaso de concreto. A gente quer saber quanto concreto foi usado, e não quanta terra cabe nele. Como faz? A estratégia aqui é a subtração. Primeiro, a gente calcula o volume total do vaso, como se ele fosse um bloco maciço. Depois, calcula o volume do buraco, do espaço vazio de dentro. A diferença entre os dois é exatamente o volume do concreto. Em vez de somar, a gente subtrai para achar a resposta. Para a nossa parte final, vamos explorar uma ideia muito poderosa que aparece em todo lugar, do design de produtos até na biologia: a semelhança. O que acontece quando se muda o tamanho de um objeto, mas se mantém a forma dele exatamente igual? Dá uma olhada nesses dois pacotes de café. Um é maior que o outro, mas eles têm exatamente a mesma forma, as mesmas proporções. O pacote grande foi feito para guardar o dobro de café. A questão é, isso quer dizer que ele precisa do dobro de material de embalagem? Essa é a pergunta que costuma enganar a gente. A nossa intuição diz que sim, né? Se o volume dobra, a área da embalagem também deveria dobrar. Mas a geometria mostra que a relação não é tão direta assim não. E aqui está o pulo do gato. As dimensões não crescem do mesmo jeito. Se o comprimento de um objeto aumenta por um fator k, a área dele aumenta por k ao quadrado, e o volume por k ao cubo. No nosso caso do café, como o volume dobrou, a área não dobrou junto. Ela aumentou por um fator de mais ou menos 1,59. Ou seja, para ter o dobro de café, a gente precisa de só 59% a mais de embalagem e não 100%. É a geometria explicando por que embalagens maiores são mais eficientes. Incrível, né? Então, ao longo dessa nossa análise, a gente montou uma caixinha de ferramentas mentais bem poderosa para decodificar a geometria que está por aí.
Vamos só revisar rapidinho. Primeiro, a projeção ortogonal, que nos deixa ver a sombra, o rastro simplificado de movimento. Segundo, o cálculo de volumes compostos, que ensina a gente a quebrar para entender. E terceiro, a semelhança geométrica, que revela as regras surpreendentes de como a área e o volume mudam com a escala. E essa é a beleza da geometria. Ela não está só nos livros. Está na trajetória de uma bola, no formato de um vaso, na embalagem do café. Ela nos dá uma lente nova para enxergar inteligência e eficiência escondidas ao nosso redor. Agora, a questão que fica é: que outros segredos o mundo aí à sua volta está esperando para revelar?